Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yo Mabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shati 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 Om. Bom dia a todos do Vedanta Brasil. Namastê. Bem-vindos à nossa classe do Gita. Nós estamos desdobrando o verso 58 do capítulo 2, né? Que é um verso lindo, maravilhoso, que introduz o conceito das sadhanas, né? Os versos anteriores estávamos falando sobre as características do Jnani, significando dizer quais são os benefícios, né, do autoconhecimento, né? E como o Jnani experimenta a si e o mundo ao seu redor, né? Como ele se comporta, como ele se conduz. E neste verso, o Krishna ele começa a falar sobre algumas das sadhanas que conduzem a esta condição do Jnani, né, que conduz ao autoconhecimento e uma mente bem resolvida, né, numa forma de sahaja samadhi, digamos assim, um samadhi natural, ela é resolvida através do jnana, da compreensão de sua real natureza, né, não somente é resolvida através do controle mental, controle dos órgãos de ação, controle dos instrumentos de recepção, né? Então, todos esses controle dos pranas, né? Então, todas essas disciplinas de controle, né? Elas são secundárias no Vedanta. Mas é curioso que aqui o Lord Krishna, ele apresenta esta sadhana após ele ter apresentado as características do sábio, as características do auto-reconhecido, né? Então, após ele falar sobre as características, ele começa a falar sobre uma sadhana através da qual o indivíduo ele pode, né, se tornar ou compreender aquilo que ele é, né? Então, depois ele diz, porque no verso anterior ele fala que ele é desapegado naturalmente, né? Ele não se apega às pessoas, às coisas, aos lugares como o Jnani, né? E ele nem é alegre quando as circunstâncias são favoráveis, né? E ele não é deprimido quando as circunstâncias são desfavoráveis. Por quê? Porque o seu conhecimento é firme. Então, ali no verso anterior, ele já indica que esse conhecimento precisa ser firme, muito claro e muito firme, o que é um sinônimo de que um conhecimento muito bem assimilado e internalizado, ou nas palavras que eu frequentemente utilizo, é um conhecimento que é vivo e sempre presente no intelecto do Jnani. Ele é vivo como? Ele é sempre à disposição, no fundo, entendeu? Para neutralizar essas alegrias, né, decorrentes, né, circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Nem o pico da alegria é experimentada pelo Jnani, nem o vale, né, da depressão, né, da adversidade, da tristeza, né, da melancolia é experimentada pelo Jnani, né? Então, ele tem um conhecimento muito bem assimilado, muito bem, né, digerido, internalizado, e, portanto, o conhecimento dele é sempre presente à sua disposição para, né, para que ele possa viver sob a luz dessa compreensão, né? Isso faz toda a diferença na experiência humana do Jnani, né? Então, no verso 57, nós falamos sobre isso, né?
falamos sobre o desapego e a equanimidade, que é uma das características do Yami, né? E no verso seguinte ele entra no outro tema, que é o tema das disciplinas, das sadhanas. Como nós sabemos, a sadhana principal do Vedanta é o quê? É Shravana, Manana e Nididhyasana, né? E o Shravana, Manana e Nididhyasana, ele inicia com o quê? Ele inicia com as escrituras a respeito de karma e dharma, ok? Então, nós temos no Bhagavad Gita uma escritura muito completa, porque ela aborda, né, o tema Dharma e Karma Yoga, e aborda também, né, o tema Yani Yoga, que são os ensinamentos upanishádicos, né? Então, ela é completa por isso. Então, aqui nós estamos falando que, em vez do Krishna dizer assim, ok, ele simplesmente ele é equânime, Dizendek, porque o conhecimento é firme e tudo que ele teve que fazer foi ouvir, refletir e compreender. Não, ele passa por um outro campo de sadhanas vedânticas, que são umas sadhanas, né, referentes ao terceiro D do Vedanta, né? Nós sabemos que as características do inquirer qualificado é uma capacidade de discriminação, de despaixão ou não apego, né, ou desapego, né, ou não apego, e o terceiro D é uma pessoa bem regulada, bem equilibrada, disciplinada. Então, o Vedanta apresenta algumas disciplinas, entre elas a disciplina do pensamento, a disciplina das ações, das verbalizações e dos nossos órgãos de recepção, porque, né, os órgãos de recepção estão conectados com o mundo e se a gente não os controlar, né, eles vão onde vão, né? E aí a gente vai ter que passar por experiências que podem perturbar a nossa capacidade emocional discriminativa, que ela precisa estar em boa saúde, né, para a gente continuar aplicando esse conhecimento. Então, Krishna fala sobre a disciplina, e ele apresenta essa analogia vedântica, né, da tartaruga, que ela possui as 4 patas e a cabeça, simbolizando os 5 órgãos dos sentidos, e ela sabe quando, né, quando expô-los, né, em contato com o seu meio ambiente, e quando ela vê que tem perigo, ela os retira, né, do seu meio ambiente. Não esse deixar o contato com o mundo e retirar o contato do mundo é uma disciplina que a tartaruga ela sabe, ela conhece, né, é embutida na inteligência da criação, sempre que existe um perigo físico, né? Mas nós, seres humanos, nós aprendemos a nos defender dos perigos físicos, né, até mesmo utilizando armas de defesa, mas nós não aprendemos muito bem como nos defendermos dos perigos mentais e emocionais. Quando a gente deixa os órgãos do sentido livremente se conectando com o mundo, sem nenhuma discriminação ou filtragem, né, ou regulação, né, ou disciplina, aí eles vão que vão e vai dar no que der, porque a gente não tem controle sobre as experiências do campo, sobre os objetos que estão no campo e as experiências que elas irão nos oferecer, né? Então, é importante a gente regular, principalmente antes que esse conhecimento seja firme, regular para evitar essas crises emocionais, né, decorrentes de karmas conflitantes, né, que são, por sua vez, decorrentes dos órgãos dos sentidos livremente, né, soltos, né, selvagemmente soltos, andando por aí, entrando em contato, né, com as associações mais diversas, com as experiências mais diversas, né, e pagando o preço que nós sabemos, né? Então, ele apresenta essa tartaruga que sabe como regular os seus órgãos dos sentidos, né? E nós paramos no desdobramento deste verso, né, Marcelo? Sim. Então, aqui o Swami ele apresentou, né, ele desmiuçou, né, esse conceito, né, como ele faz muito magistralmente, né, brilhantemente, né,
ele fala que, na verdade, a regulação dos órgãos dos sentidos é um primeiro passo, mas existe uma outra regulação ou disciplina que é mais sutil e mais difícil, mas que é muito mais importante, que é a disciplina ou regulação a respeito dos nossos pensamentos. Aí nós vimos os exemplos do Swamiji explicando que os órgãos dos sentidos, entre eles, né, aqueles que são mais perigosos são a audição e a visão, porque a gente vai ver o que a gente vai ver. E existem algumas visões, né, algumas experiências, né, que a gente vivencia através dos olhos, que podem ser muito chocantes, violentamente perturbantes, né? E do mesmo modo, aquelas experiências auditivas, né? Então, tanto aquelas experiências através da visão como da audição, elas podem deixar uma impressão chocante, pesante, né? Pesada, impactante, né? Mas essas impressões, elas por si, elas não perturbam tanto a mente. O que perturba a mente são os comentários que a mente faz a respeito daqueles contatos, daquelas experiências. Os comentários são a repetição nossa, entendeu? Nossa, aquilo ali foi horrível, por isso, por isso, por isso. Eu ouvi, eu entendi como ela pôde fazer isso comigo, eu que sempre fui uma pessoa maravilhosa para ela. Então, é este diálogo interno, né? Esta interpretação, este comentário constante da mente, que as pessoas, que os seres humanos, nós, né, a gente tende a não compreender o que este é o grande perigo, porque através desses comentários é que a emoção é literalmente desenvolvida e a mente vai se tornar uma mente emocionalmente perturbada. Se ela estiver emocionalmente perturbada, a sua capacidade discriminativa também estará afetada, ok? Então, aqui ele está apresentando este conceito, né? O conceito de que a gente tem que regular os órgãos dos sentidos, tanto os da recepção como os da ação, mas ainda mais importante, regular, né, os comentários da mente. A gente tem que regular a fala, as ações, as recepções, e tantas outras coisas nós podemos regular, né? Regular é uma palavra muito bacana, né? Porque não é suprimir, né? Não é reprimir, é disciplinar, é regular, porque a gente não pode viver sem que os órgãos dos sentidos, os instrumentos e os órgãos da ação estejam operando, né? Então o Swami desenvolveu isso, que nos traz, né? Que nos traz a este ponto de onde nós iniciamos hoje, né? Depois nós temos compreendido que o que causa, o que produz uma emoção são todos esses comentários e interpretações, né? Esse parágrafo diz que um pensamento não é por si uma emoção, no máximo uma sensação. Essa frase foi editada por mim, era ligeiramente diferente, né? Então, o acúmulo emocional ocorre através deste comentário, essa interpretação, essa repetição nossa é que vai criando um acúmulo emocional, uma bomba emocional que acaba perturbando o indivíduo ou produzindo muita raiva e desejo por retaliação, ou pode produzir até uma depressão, né? Porque o ser humano tem sempre esta tendência de vitimizar-se e de culpar alguém, né, pelo seu sofrimento, né? Todo mundo coloca um dedinho para o outro, para alguém, sem saber que os 3 dedos aqui estão apontando para nós, né? Então, essa tendência, né, é fruto desta ignorância, né, e desses comentários em torno da vitimização, né, que vão criando a emoção perturbadora. Você entende, Felipe? Ok. Então, o pensamento por si não é uma emoção, ele pode ser uma sensação inicial. Oh, esse cara parece ter me ofendido, né? Marcelo, ontem você realmente parece ter me ofendido. Aí eu esqueci. Mas aí, se eu não tivesse esquecido, se eu tivesse lembrando, hoje talvez eu estivesse ofendido com o Marcelo, né? Então, os comentários é que vão criar uma emoção, né? A construção deste pensamento, através dos comentários,
irá formar esta emoção. A construção do pensamento está em minhas mãos, ok? O impacto com o campo, eu não tenho muito controle, eu posso regular o modo qual eu contato o mundo, né? À medida que eu vou retirando, porque o mundo é uma fonte de encrenca, né? Só dá encrenca ficar lá fora, né? Então, eu vou me retirando, mas ainda assim eu tenho que estar em contato com o mundo, né? Então, eu vou no máximo, né? Eu vou receber esse impacto e vou regular aquilo que pode ser regulado. Eu vou regular os meus comentários, né, a respeito daquilo que ocorreu, né? Então, isto é chamado de quê? Regulação interior, regulação mental, entendeu? Então, eu regulo, né, os meus órgãos de ação e de recepção, de modo que eu não deixo eles correrem soltos, mas, mais importante ainda, eu regulo a minha mente, os meus comentários, as minhas interpretações, as minhas repetições, né? Se um evento causa um impacto emocional, é melhor que eu deixe de lado, né? Então, se um evento causa um impacto emocional, é melhor que eu deixá-lo de lado, né? Agora, imagina se eu tivesse, né, recebido realmente, né, eu estava fazendo um exemplo fictício, né? Se o Marcelo tivesse, sabendo ou não, me ofendido, né? E se eu tivesse realmente recebido aquilo como uma certa ofensa, né? E eu não deixasse isso para trás, né? Aquela coisa de ficar, de permanecer, né, com aquele sentimento de como é que chama? Me ajuda aí, Marcelo. De mágoa. Ah, eu fiquei magoado com fulano ou ciclano, entendeu? Aí eu fico comentando, em vez de deixar isso passar, entendeu? Let it go, né? Let it slide, né? Você simplesmente, não, eu vou lembrar disso. Por quê? Tem alguma coisa aqui para mim, entendeu? Quando eu lembro que as pessoas são injustas comigo, o que eu faço de mim? Eu faço grande justiceiro. Eu faço de mim uma pessoa tão boa que sou até mesmo abusada pelas pessoas ao meu redor, né? Tem pessoas que estão sempre encontrando karmas conflitantes, encrencas na vida. E aí, uma vez, a Silvia, falando com essa pessoa, perguntou assim, mas que coisa estranha que você só está caindo em conflito, né? Aí ela falou, você já se perguntou o porquê de tudo isso? Aí, sabe o que essa pessoa falou? Assim, não, um vizinho meu aqui, falou assim, é porque eu sou bom demais. Você já ouviu essa, Marcelo? Várias vezes. É porque eu sou muito bom. As pessoas abusam de mim, da minha bondade, do meu coração, né? Eu tenho que ficar mais ruim, né? Isso quando não vai para a rede social se vitimizar lá. Atacar, né? Contra-atacar. Então, algumas pessoas ficam remoendo tudo isso. Depois de um mês, 2 meses, as pessoas guardam ressentimento por 1 ano ou mais, né? Se eu quiser revisitar aquela situação, né? A terapia nada mais é do que revisitar algumas circunstâncias, alguns eventos, algumas situações, sob a luz da objetividade, ao invés de sob a luz da vitimização, né? Portanto, qualquer evento que seja impactante, é melhor a gente deixar de lado, né? E evitar, né? Evita a gente rapidamente, a gente faz uma análise assim, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo no Alto que é italiano, né? Mas ele tem pavio curto, como se diz na gíria portuguesa. Então, ele emocionalmente, quando você tem que medir ele, fazer tirar a temperatura dele, quando você sabe que ele talvez exploda, é melhor você ficar longe, né? Mas eu tive as minhas experiências, que ele deu umas explosõezinhas comigo, eu não levei para o lado, né, pessoal, eu não fiquei magoado, mas, ao mesmo tempo, eu mantenho uma distância de segurança. Você conhece essa, Marcelo? Manter uma distância de segurança porque parece ser um campo minado
né? Aquela coisa de guerra, o campo minado, né? Ok. E se os órgãos dos sentidos e a mente forem bem reguladas, o benefício é que a mente não experimentar perturbações emocionais, mentais violentas. E quando esta mente estiver firme, equilibrada, né, somente então ela terá a possibilidade de internalizar esses conhecimentos, né? Absorver e internalizar no seu corpo causal, como eu frequentemente digo, né? Deixar esses conhecimentos desenvolverem raízes no corpo causal, no subconsciente, né? E aí ele dá um exemplo vedântico, não vedântico, védico, né, hindu, né, da cultura hinduísta, né, indiana, né, do pickles, né, eles comem muito pickles dela, né. E o pickles são frutas que eles colocam no óleo com algumas especiarias, né, alguns spices, e aquilo ali, aquele óleo vai ficando, né, e aí você tem que dar as frutas ou as verduras ali, e leva muito tempo para as frutas e as verduras, né, absorverem, né, a deixarem que aqueles sabores, né, penetrem. Então, o Swamiji apresenta esse exemplo do pickles, né? Ele diz que tem que selar e o tempo tem que ser dado, né, de modo que ele gradualmente ele possa né, absorver esses ensinamentos, absorver os sabores dos temperos, né? Portanto, esses conhecimentos eles precisam flutuar, né? Eles precisam estarem vivos, né? Presentes na mente consciente, do modo que eles possam ser internalizados no complexo corpo-mente como um todo, mas principalmente, né, no aspecto emocional, para poder, né, equanimizar as experiências, né, e também no corpo causal. Por que esses conhecimentos precisam ser bem internalizados e retidos no corpo causal? Alguém pode me responder isso? Porque tornam-se novas vásanas, né? Trocam as vásanas antigas por novas. E as reações acontecem a partir do corpo causal. Exatamente. Tá? Então, se nós tivermos esse conhecimento bem estabelecido no corpo causal, o que significa? A minha constante vigilância, né, consciente já não é necessária, porque eu tenho conhecimento estabelecido no corpo causal que trabalha para mim mesmo sem a minha vigilância, entendeu? Por quê? As tendências, né, de reação e até mesmo de ação, né, que vem, né, do corpo causal, elas foram purificadas através desse conhecimento, né, de tal modo que eu não preciso todo o tempo estar lá com a minha espada da discriminação, entendeu? Tentando, né, combater aquelas tendências perigosas, né? Então, como a Betânia disse muito bem, né, um corpo causal já bem purificado, né, ele irá produzir predisposições, né, propensidades e tendências que são já muito favoráveis a uma mente satívica, né? Ok. Esse conhecimento ele irá penetrar a nível celular no corpo, no complexo corpo-mente. Somente assim ele transformará a minha vida. Então, eu mesmo é uma linguagem diferente para explicar a internalização ou o processo de conversão do conhecimento meramente intelectual no conhecimento emocional, né? Ele precisa se espalhar tanto no corpo causal como no centro emocional do indivíduo, o centro a partir do qual ele recebe os impactos com o meio ambiente, né? O nosso centro emocional, pensamentos e emoções. Assim, as 3 sadhanas são necessárias, né? Nididhyasana, o controle dos órgãos e o controle do pensamento. Em inglês, detendo-se no ensino, regulando os órgãos dos sentidos e regulando, né,
os seus pensamentos, os seus processos de pensamento, né? Evitando, né, pensamentos, né, que sejam desnecessários, né, e que ainda pior, que sejam um mecanismo, né, de perturbação mental. Desses três processos, o Krishna está destacando a regulação sensorial neste verso, e ele continuará até o verso 61. 4 versos tratam da regulação sensorial, isto é, para quem? Para quem se tornou um jnana, um pranya, mas não um Shitra pranya, né? Se vocês lembram, o pranya é aquele que tem esse conhecimento, e esse conhecimento é livre de dúvidas, mas o Shita, Shirata, eu não lembro como é que o Swami pronuncia essa palavra, Shita pranya é aquele conhecimento intelectual, livre de dúvidas, que foi convertido, né, em força, equilíbrio e saúde mental, emocional, né? Então, este indivíduo que internalizou, ele já não precisa desta regulação sensorial, como eu acabei de dizer, ele não precisa estar ali todo o tempo, né, fazendo aquele esforço de vigilância, né, e de discriminação e de filtragem, né? Então, este indivíduo que assimilou e converteu, né, assimilou, né, e internalizou em seu corpo causal, ele não precisa de fazer essa regulação constante. Por quê? Porque o seu conhecimento é firme, como o Lord Krishna disse no final do verso, né? Nada realmente pode perturbá-lo, ele se tornou uma árvore. Mas o Jnani, que não converteu esse conhecimento, é como uma planta. A planta terá que seguir essas 3 disciplinas para que ela possa se tornar uma árvore forte, firme e sólida, né? O que ocorre com a plantinha? A plantinha ela é sujeita a tantas variáveis, né, que ela, muitas vezes, ela não sobrevive. É como os pintinhos. Os pintinhos nascem, eles são tão frágeis no início que eles quase a metade deles não sobrevivem, né? Então, do mesmo modo, o indivíduo que obteve esse conhecimento a nível intelectual é como um pintinho, é como uma plantinha, né? Ela precisa dessas disciplinas para que ela possa realmente crescer, desenvolver raízes no corpo causal, raízes, né, no nosso centro emocional, de modo que a vida do indivíduo, o indivíduo por si, possa ser beneficiado. Senão, o autoconhecimento ele tem pouco ou nenhum benefício, né? Krishna dá um exemplo sobre a tartaruga, como nós sabemos. Ela pode ser facilmente morta, sim ou não? Sim e não. Porque ela é lenta, né? Qualquer predador pode ir pegar ela não sabe correr, né? Então, parece que ela é um alvo fácil. Mas, por outro lado, ela tem uma arma muito especial. Ela não tem garras, ela não tem dentes, ela não tem nada de espinhos, ela simplesmente tem essa como é que se diz? Carcaça, né? Carapaça, né? Que impede que as pessoas consigam mordê-la, né? E nenhum animal grande vai querer engolir uma coisa dura, uma carcaça dura como aquela também, né? Essa casca grossa é a da tartaruga. O que ela faz? Ela se move livremente, né? É como o ser humano, ele vai se movendo livremente. No momento que ela vê um pequeno perigo, ela simplesmente se retira. Aí tem se retirar, de repente, isso é sinal de fraqueza, né? Quando tem um perigo, quando tem um fator, né? Você e um fator, aquelas pessoas, né, que são mais vaidosas, vão dizer assim, não, eu prefiro encarar, né, do que me retirar, né? É muito comum isso nos debates, né, quando você tem uma pessoa que tem uma divergência absoluta, né, de opinião e da sua, né? A gente fica meio assim, a gente não quer entrar numa discussão desnecessária, mas às vezes a pessoa é provocada, né?
E aí, quando você vê, você entra na discussão. Aí a pessoa pensa, agora desistir é um sinal de fracasso, é um sinal de fraqueza, né? Mas não, desistir, como faz a tartaruga, seria um sinal de fraqueza? Né? A gente diria sim, porque ela não sabe lutar, ela não tem chifre, ela não tem garras, ela não tem dentes, né? Mas é um sinal de quê? De inteligência. Se você tem um inimigo, né, que é muito mais forte do que você fisicamente, né? Então, você é inteligente se você se retira, né? Então, Maya e essa ignorância universal, ela é muito poderosa. Se a gente não regula os nossos órgãos dos sentidos, né? E neste caso, a fala, uma discussão, um argumento, né? A gente fica sujeito a grandes dores, né? Grandes perturbações mentais e emocionais. Então, não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, né? Aí, quando não tiver mais ameaça de nada, aí a tartaruga, ela libera os seus 5 órgãos, né? E ela continua interagindo com o seu meio ambiente. Da mesma forma, um prânia, aquele que tem esse conhecimento, mas o conhecimento não foi absolutamente, totalmente estabelecido, ele pode e inevitavelmente irá transacionar com o mundo. Mas no momento que ele percebe que existe um perigo, né, o que é que ele faz? Ele se retira, né? Então, se ele sabe que tem uma situação perigosa, é um ambiente, né, que não é propício, né, ele se recolhe daquele ambiente, ele se recolhe daquele argumento, ele se recolhe daquela companhia, entendeu? Ah, tem uma festa aqui, quando você chega na festa, você vê os caras estão usando drogas, né? Aí o que você faz? Não, eu vou me recolher deste meio ambiente, porque esse é um ambiente que vai ser prejudicial para mim e para a minha mente, né? A música eu não gosto, as pessoas, né, também não parecem ser pessoas muito equilibradas e ainda por cima tem drogas na festa, né? Então eu me retiro, né? Então essa é a inteligência do indivíduo que sabe escolher as suas associações, né? Aí ele fala aqui sobre uma discussão, o ego, quando ele está envolvido, né, ele toma controle da situação e a pessoa, mesmo que ela fundamentalmente não seja uma pessoa muito argumentativa, ela cai naquele gancho, né, e quando vê, ela começa a entrar naquele argumento absolutamente improdutivo, né? Ele diz assim, é um experimento muito interessante para a gente fazer e assistir. Você pode não ser um tipo que gosta de discutir, mas às vezes algumas pessoas te provocam. E sem saber, você vai descobrir que você está discutindo, assim, meu Deus, por que eu estou discutindo com essa pessoa? Né? E uma vez que você esteja dentro da discussão, é como se você não conseguisse mais sair, porque o ego, ele foi ferido, né? E ele não deixa a gente sair daquela discussão. Não, agora é a questão de quem é que está certo aqui, né? Aí vem aquele provérbio, né, eterno, né? Você está mais interessado em ser certo ou ser feliz, né? Não, nós estamos interessados em ser felizes, né? Então, deixa a outra pessoa pensar que ela tem razão, ela que é certinha, ele que é o certinho, né? Sim, não, tudo bem, tem razão, né? Isso pode parecer fraqueza, né, para o ego, mas para o indivíduo como um todo, né, é um sinal de inteligência, capacidade de retirar, né, os órgãos sensoriais de uma situação potencialmente perigosa, porque pode causar dano, né? E aí ele fala, dentro do contexto das famílias, você pode ver isso, principalmente à noite, quando os meninos estão em casa, né, dentro, né, da cultura indiana, acontece em quase todas as pessoas começam a falar, cada um tem a sua mente, sua opinião, e quando você vê, existem algumas discussões, e quando você vê, você foi levado pela corrente do ego, né, dos egos, e quando você vê, o seu ego está lá discutindo, né,
Você fala, meu Deus, que loucura, para que eu caí nessa de novo, né? Portanto, seja como uma tartaruga, retire os seus órgãos, né, sempre que for necessário, né? Então, nós temos 5 órgãos dos sentidos, mas não significa que a gente vai estar por aí sempre evitando o contato com o mundo. Aí ele faz uma das piadinhas dele, não estou dizendo para que você ande por aí com os olhos fechados, porque andar por aí com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, pode causar um acidente, né? Então, mas quando há possibilidade de distração, por exemplo, evite, né? Então, o internet, navegar, surfar na internet também é uma fonte de distração monstruosa, né? A televisão nos velhos tempos, né? Então, a pessoa vai lá, viajando, né? Surfando, quando ela vê, a mente está poluída, a mente está perturbada. Muito tempo se passou, o tempo que poderia ser utilizado de modo mais frutífero, né? Eficaz, né? Então, tudo isso precisa ser considerado. E aqui o Swami, ele fala de uma coisa muito interessante. Em outros textos ele elabora em detalhes isso, né? Ele diz que é muito mais fácil você filtrar, se você disciplinar, regular e não deixar os seus órgãos entrar em contato com alguma coisa, porque uma vez você esteja envolvido naquele contato, é mais difícil você se retirar, tá? Então, é muito importante a gente observar isso. Existem situações que o modo mais fácil da gente se proteger é se proteger antes do problema ser iniciado, né? Então, por exemplo, se você está em casa e tem um foguinho pequeno que está acontecendo na sua cortina da sala, como a gente vê nos filmes americanos, então, no momento inicial, você vai lá e você apaga esse fogo. Aí você vê, o fogo veio de onde? O fogo veio de uma vela que eu acendi aqui para o meu guruji, né? Então, o que eu faço? Eu não acendo umas velas. Então, eu estou resolvendo o problema antes que ele seja iniciado. Mas se eu não fizer isso, depois, se aquele fogo se torna um fogo grande, né? Aí a dificuldade é maior. Do mesmo modo, quando a gente vive essas situações, né? A gente sabe que aquele ambiente é um ambiente nocivo, né? Então, qual é o melhor modo? O melhor modo é nem chegar perto, né? Existem tantos exemplos nesse sentido, né? Você tem uma atração por alguma situação que você sabe que não é boa para você, mas a sua mente vai remoendo aquela vássara, aquela tendência, né? Eu quero de novo, quero de novo, quero de novo. Todos nós sabemos disso, né? Repetidamente nós já vivemos isso, ainda vivemos isso, né? Eu quero de novo, quero de novo. Você fala, não, não, não. Ah, sim, não, mas você vai lá e fica só 5, 10 minutos, né? Aí, quando você vai lá, né, quando você vê, você acaba passando 3 horas e sofrendo, né, pagando um preço monstruoso. Por quê? Porque você não cuidou da situação no início, não evitou. A melhor coisa é evitar. Um vício, melhor modo, se a gente vê o pessoal que faz parte desses grupos, né, de alcoólatras anônimos, né, eles dizem claramente, você tem essa tendência, você tem esse vício, você tem essa fraqueza, você não pode passar nem perto do bar, você jamais pode ir numa festa onde tenham bebidas. Ah, não, mas isso é radical, eu vou lá. Não, porque se você vê as pessoas bebendo, você já não vai ter força, entendeu? Para rejeitar aquele ato, né? Para impedir aquele ato. Então, às vezes não, em geral, é muito melhor a gente prevenir do que tentar resolver a situação uma vez que você esteja dentro dela. Porque quando você está dentro dela, você já está perdendo discriminação e irá perder mais e mais discriminação. Então, fora dela, você tem mais discriminação. Fora dela, você evita entrar na situação, porque entrando na situação, a discriminação fica mais difícil. Vocês compreendem? Faz sentido? No AA, eles falam, evite o primeiro gole. Evite o quê? Evite o primeiro gole. Tá, deixa eu ver onde é que está isso.
Não, no AA, no Alcoólicos Anônimos. Eles falam isso, né? Evite o primeiro gole, sim. Mesma coisa com cigarro, né? Evite estar próximo dos que estão fumando, né? Ou se o cigarro está associado com a cervejinha, você no início tem que evitar a cervejinha, porque não a cervejinha traz o cigarro, né? Então, tudo pode ser uma fonte de poluição mental, até mesmo os livros, aquilo que a gente assiste na televisão, no Netflix, no internet, né? A gente precisa regular tudo isso, evitando a poluição, porque quando a casa fica muito suja, depois a limpeza é mais difícil, a faxina é mais difícil, é mais pesada, né? Mas quando você faz uma manutençãozinha todo dia, aí é muito mais fácil. Poeira estelar nos torna, a maioria dos livros são fofocas, são bobagens que não trazem nenhum benefício, a maioria dos filmes também são porcarias, não tem quase nada que vale a pena, né? Se a gente quiser se distrair, é melhor a gente se distrair com um filme da nossa mente, né? Tentando selecionar o filme que a gente quer observar, né? Portanto, eu preciso ser muito exigente no que diz respeito às minhas interações sensoriais com o meu meio ambiente, com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas, né? Então, eu tenho que ser muito exigente. Exigente significa inteligentemente exigente, não aquele exigente. Não, eu sou exigente, eu quero do modo que eu quero, quando quero, porque eu quero o que eu quero, né? Não. Exigente no sentido discriminativo, né? Inteligentemente exigente, né? Eu não me envolvo com interações que possam produzir perturbações, karmas, conflitos emocionais, tá? Porque se eu estiver emocionalmente, a minha discriminação estará comprometida. Portanto, como a tartaruga, o buscador desse conhecimento bem estabelecido, ele se retira do mesmo modo. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência, de força capaz de dizer não para o ego. O ego é aquele aspecto ignorante, né, do Jiva Atma, que quer sempre ser o certinho, não é assim? Eu quero sempre ter a razão do meu lado, né? Então, é um dos aspectos do ego humano, né? A imagem que eu tenho de mim mesmo não me permite eu estar por aí dizendo sim, sim, eu estava enganado, sim, sim, eu estava errado. Raramente a gente vê alguém dizer isso, né, Marcelo? Sim, eu estava errado, eu estava enganado, sim, muito errado, muito enganado, assim, às vezes eu sou muito estúpido. Quase ninguém vai por aí dizendo isso. Todo mundo está segurando a bandeira do certinho, né? Não, eu tenho razão. É a natureza do ego, né? Deste eu impostor, que tem ideias maravilhosas a respeito de si. Portanto, a prevenção é mais fácil do que a cura, né? Uma outra coisa, se você não faz prevenção, se você não se alimenta bem, não faz exercício, né? etc., aí você fica doente. Aí, quando você fica doente, aí, às vezes, é mais difícil sair daquilo, né? E se for uma doença terminal, aí é uma batalha monstruosa, né? Portanto, a prevenção é aquilo que existe de mais fácil, uma vida saudável, um estilo de vida satívico, associações com pessoas, né, satívicas, dármicas, interessadas no autoconhecimento, etc., né? Diga não às drogas, já dizem, né, as publicidades por aí. Nos dias de hoje, as publicidades são mais do tipo, diga sim à droga, vamos liberar a droga, né? Mas no passado era mais diga não às drogas, né, por causa dos danos, né, dos efeitos prejudiciais nos indivíduos, né? A primeira vez é fácil dizer não, mas se você se manter associada num ambiente, né, num ambiente de pessoas que gostam da droga, não, eu já disse não. Aí fala assim, não, a primeira vez a sua decisão foi forte, mas na segunda ela vai ser minada, na terceira mais minada. A repetição vai fazer da sua decisão fraca e do desejo e a curiosidade vai crescendo. O desejo e a curiosidade vai crescendo e a minha determinação vai diminuindo. Quando eu vejo, eu cedi, né?
Então, qualquer que seja o vício, qualquer que seja a associação, né? A minha resolução vai se tornando mais fraca, né? E o desejo vai crescendo. É por isso que nas escrituras, né, védicas, Ramayana, de Ramayana para todo vício sensual, porque vale desde que ele não esteja na frente, não há nenhum problema. Eu não conheço o Ramayana, né? Se alguém de vocês aí conhecer essa escritura, elaborar um pouco, mas é sobre este personagem, o Vale, né? Que, de fato, né? E ele não há problema, mas ele tem muito problema se ele estiver diante de um objeto de desejo. Um outro objeto de desejo que é muito comum, né? É o desejo sexual pelo outro, né? Existem casos e casos e casos e casos de pessoas públicas, né? Que depois vem à superfície e diz assim, ele fez isso, fez aquilo, traiu a mulher, traiu isso, traiu aquilo. Por quê? Porque se você sabe que você tem uma tendência já, tem uma quedinha, tem uma atração, e você sabe que aquilo ali não é uma coisa justa, você não vai se expor, né? Sempre com aquela tentação, né? Você vai se manter distante para evitar o problema, porque uma vez você esteja muito próximo, de repente você não vai ter a força para dizer não a isso, a não aquilo. Não é assim, Sidem? Todas as coisas que me atraem muito, que são negativas, que são viciantes, né? Eu preciso me manter distante, porque uma vez esteja na minha frente, eu talvez não tenha a capacidade, a força de dizer não. Metade da minha força vai embora quando eu estou diante do meu objeto de desejo, e é um objeto de desejo que não vale a pena. Quando ele está na minha mente, metade da minha resistência já se foi, muito bem colocado. Portanto, evite, diga não do começo e evite, né, se estar presente na presença desses objetos de desejo que você sabe que não irão, né, te melhorar, né, te elevar, te conduzir a uma mente satívica, bem resolvida, com menos conflitos kármicos, etc, etc, etc. O verso 59, ele dá continuidade a essas áreas, né, da disciplina dos órgãos dos sentidos. Ele diz que os objetos dos sentidos, exceto a fantasia, caem para uma pessoa que não os está desfrutando. Mesmo esta fantasia da pessoa desaparece depois de algum tempo, principalmente depois dele conhecer o Eu Supremo, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para o Yanni, ele está voltando de volta para o buscador, para aquele que tem um conhecimento já livre de dúvida a nível intelectual, e aquele que converteu este conhecimento, né, em conhecimento direto, imediato, portanto, ele é livre, né, livre dessas fraquezas, mas ainda assim, até o Yanni, ele precisa se regular. Você sabe de uma coisa curiosa que eu fiquei sabendo? Eu não sei se eu fiquei sabendo aqui no Vedanta Brasil, ou com outras pessoas, alguns outros amigos, a respeito do Dayananda. Vocês ouviram falar do Dayananda? O Dayananda, em sua idade mais avançada, ele fez um comentário, né, em resposta a uma conversa, né, a respeito de sexualidade. Ele fez um comentário que foi uma forma de confissão, né, a respeito da sexualidade e o sannyasi, né? E ele, nesse comentário, ele falou assim: o que vocês pensam que os sannyasis no ashrams não têm desejos e fantasias sexuais? Aí ele disse: nossa, né, o problema maior, né? E agora, pelo menos que eu estou muito velho, pelo menos eu não tenho mais esse problema, ele disse, né? Eu achei muito interessante, porque a honestidade do Swami, né, do Dayananda, de dizer, não, ainda bem que agora eu estou velha, não tenho que lidar com essa história, né, de desejo
sexual, né? Então, é parte, é embutido na natureza humana, né? Eles fizeram lá um voto, né, de sannyasi que envolve não haver, né, rapportos sexuais e não ser um householder, né, um provedor de família, isso e aquilo. E quando ele faz esse voto, você não pode mais sair. Essa é a dificuldade e o perigo de se tornar um sannyasi, porque, a princípio, dentro do contexto lá, você tem que doar tudo, você não tem mais nada, e você não existe mais legalmente. Você não é mais um pagador de taxa, você não tem mais um CPF. Tudo aquilo vai ser destruído, porque agora você é um sannyasi. Tá? Então, você deixa de existir, né, legalmente. Aí, depois, se você quer voltar para o mundo, é impossível, naquele contexto. Né? Então, o indivíduo está lá e tem que lidar com as tendências, os desejos, né? E a supressão não é uma ação muito favorável, ele tem que viver com isso, né? Seja Swami, seja um grande Mahatma, ainda assim, ele vai estar sujeito a essas tentações. E até mesmo dentro do âmbito do Vedanta, nós tivemos alguns Swamis, né? que caíram numa desse tipo de tentação e que veio à superfície, veio à tona e ficou sabendo, né, etc. Não era da nossa linhagem, mas eu aproveitei para citar isso, né, porque o Swami Dayananda, eu fiquei surpreso que ele publicamente ele se externalizou, ele fez essas colocações, né, a esse nível. O que diz muito, né, da integridade e honestidade de uma pessoa e da natureza humana, né? Portanto, se mantenha distante, né, de todos aqueles objetos de desejos que não te servem, né, que não irão nos ajudar. E aqui ele está dizendo que os objetos sentidos, né, aqueles objetos, eles caem, a sua força de atração cai para uma pessoa que não está de novo contatando esses objetos de sentido. Então, eu tenho as minhas vasanas, se eu começo a renunciar à interação com esses objetos de desejo, esses objetos de desejos, eles vão desaparecendo, eles já não têm essa força. Então, eu evito de estar em contato com os objetos de sentido, né? Eles vão desaparecendo para o Yanni, mas ainda assim, alguns resquícios, algumas impressões, alguns desejos a nível mental, ele fala que é a fantasia. Os objetos dos sentidos caem para uma pessoa que hoje renunciou completamente, hoje rejeitou, mas ainda assim permanece aonde? Na fantasia. Né? Na fantasia, eu renunciei, eu não quero, eu sou um sannyasi, entendeu? Mas aí o que ocorre com os desejos que estão aqui? Né? Aqui eles ainda aparecem, uma pequena perturbação estará presente, porque mentalmente, embora eu não desfrute, embora eu não chegue nem perto desses objetos de desejos, né? Que neste caso o desejo pela atração sexual ou fantasias sexuais, ou desejos sexuais é um bom exemplo, embora eu me mantenha distante como sannyasi, né? Esses desejos já nem aparecem mais, porque eu estou distante, mas na fantasia, na minha mente, né? Embora eu não tenha mais contato com eles, eles permanecem. Eu me lembrei de um tio meu, que era um tio muito importante na minha vida. Ele faleceu quando eu era jovem, 20 e poucos anos, foi um choque para mim, eu era muito ligado nele. E ele tinha uma característica estranha, que ele era já uma pessoa de 70 anos ou 60 anos, mas ele era o tempo todo, né, de olho nas menininhas jovens. Eu sempre achava aquilo estranho, né? Eu lembro que ele ficava num lugar, numa pracinha, com um radinho de pilha aqui, ouvindo o jogo, essas coisas, né? E olhando os corpos femininos que passavam, né? Então, é um vício mental, é uma fantasia mental, que às vezes o indivíduo ele não é nem mais capaz de nada, mas ainda assim permanece a nível de fantasia, né? Aquela vassana, aquela repetição, né? Aí ele diz que até mesmo a esse nível de fantasia, né, esses desejos que ocorrem, né, lá na fantasia do indivíduo, até mesmo a fantasia desaparece depois do autoconhecimento direto, depois do aparoksha jnana. Então, depois que o indivíduo está realmente, totalmente estabelecido no ser como ser,
Então, essas fantasias, elas tendem a desaparecer, né? Mas como nós vimos nas palavras do Swami Dayananda, ainda assim ele era sujeito a essas fantasias, né? Que ele precisava, né? Sempre lidar. Pô, você de novo, vocês lembram da história do James Schwartz? O James Schwartz, ele tinha uma vassana por dinheiro e por sexo enorme. Eram as vassanas que conduziam a vida dele, né? Dinheiro, né? Teve um período que ele era alcoólatra também, e sexo, mas aquele sexo mesmo, entendeu? Que não deixa passar uma, né? Ele gostava principalmente das mulheres casadas, né? Então, ele diz que depois que ele entrou em contato com a espiritualidade, ele foi melhorando, e depois que ele entrou em contato com o Vedanta e com Swami Shimayananda, depois de 2 anos em companhia do Swami Shimayananda, ele foi para a vida dele, e essa vassa não o abandonava, né? Essa tendência, esse desejo não o abandonava. E ele fazia algumas orações para Ishvara, dizendo, pelo amor de Deus, Ishvara, eu não aguento mais essa vassana. Entendeu? Dá um tempo, né? Como a gente diz na gíria brasileira, né? Dá um tempo. Né? Eu não quero mais isso, né? Vê se você me ajuda aí, porque, né, é uma coisa perturbante. Desejo é uma perturbação, e o desejo sexual ele ser extremamente forte, né? E predominante em algumas pessoas, e em geral ele é muito forte, né? Em determinado período de nossas vidas, quando nós somos sexualmente, né, mais ativos, né? Ok. Então, como o Felipe dizia, né, ele lembrou a passagem boa, né, de Jesus, né, ou do cristianismo, né, de Cristo, e da oração do o Pai Nosso, né? O Pai Nosso também diz, né, nos dê força para não cairmos na tentação, e assim que nós possamos nos livrar do mal, né, das encrencas, né, dos conflitos, né, das dores, das perturbações, do sofrimento psicológico humano. Então, aqui neste verso 59, o Krishna está dizendo que o vício é de 2 tipos, né? É o vício sensorial, meus órgãos sensoriais ficam de novo, abrindo a geladeira. Não sei se entre nós, alguns de vocês têm esse vício, né? De ir para a geladeira de novo. Porque você sabe que ali tem um docinho, tem um bolinho, tem alguma coisa assim, né? Então, um é realmente o vício sensorial dos órgãos, né? Dos instrumentos, e o outro é mental. O outro eu fico lá pensando, né? Olha, aquele bolo de chocolate que sobrou de ontem, isso e aquilo, né? Então, a nível mental, ele permanece como memórias ou impressões, né? O vício mental, ele é mais profundo, mais difícil de ser controlado, como nós sabemos, né? Mesmo que uma pessoa desista de um vício sensorial, ainda assim, ela vai ter o problema do vício mental que permanece ainda por algum tempo, né? Então, essa vassana do James Watts, que eu estava, né, que ele fazia a oração, pelo amor de Deus, Ishvara, me livre desta tentação mental, deste vício mental, né, deste desejo de novo e de novo. É por isso que muitas pessoas abandonam determinados hábitos, mas mantêm esta atitude. Manter esta atitude é um trabalho extremamente difícil durante esse período. É por isso que muitas pessoas abandonam determinado hábito, manter esta atitude, né, de não se deixar levar pelo hábito, é extremamente difícil durante um período. Os alcoólatras são um exemplo disso, né? Ok. Portanto, Krishna nos diz que, mesmo depois de remover o vício sensorial, né, você, não quero mais saber disso, não quero mais essa geladeira, eu doei a geladeira para o meu vizinho, eu tinha um problema com a televisão, eu doei a televisão para o meu vizinho, e agora eu não tenho nem a geladeira, nem a televisão, mas eu fico pensando na geladeira, o que estava dentro, e na televisão, e todas aquelas coisas boas que estavam dentro que eu dei junto com a geladeira, né? Então,
são dois níveis, né, de desejos ou de tentações, né, diferentes, né? A mente tem essa fraqueza, porque eu tenho que doar a geladeira, eu tenho que doar a televisão. Aí amanhã, se não tiver mais fraqueza, eu compro de novo uma outra geladeira e uma outra televisão. Mas é melhor não ter esses objetos afastados, né, dos meus órgãos, dos meus instrumentos, dos sentidos, por um período de tempo. Eu renuncio, ou os rejeito no início, né? Como eles permanecem afastados fisicamente, eu me mantenho longe deles para não correr o risco, né? Então, eu permaneço lidando só com o problema das vasanas, as lembranças, os desejos a nível mental. Mesmo que fisicamente eu esteja vivendo numa caverna ou num ashram, mentalmente a fantasia estará ocorrendo, a imaginação permanecerá. E isso é natural por algum tempo. Muitas pessoas se tornam sannyasis e vão para Rishikesh e Uttarakhand e tudo mais. E daí em diante, eles invejam cada grihasta que está visitando. O grihasta são os householders, são os donos de negócios, os pais de famílias, as mães de famílias, as mulheres de negócios, aquelas pessoas do mundo. Eles fogem para os ashrams em Rishikesh, mas aí eles ficam com inveja, né, das pessoas do mundo quando eles vão lá visitar o ashram. E começam a pensar, nossa, eu cometi um erro de ter, né, abandonado o mundo e feito esse voto de sannyasi, né, porque agora eu estou aqui, não posso voltar, mas eu me livrei do contato com todos aqueles objetos de desejo que o mundo nos oferece, mas aqui eu ainda tenho eles dentro da minha mente e eu não estou conseguindo, né, me livrar deles internamente, eles me possuem, né? Então, talvez tenha sido melhor eu permanecer no mundo por mais tempo, viver esses objetos de desejo literalmente através dos sentidos, né, até que eu desenvolva a sabedoria de realmente me afastar dele. Tem um ditado que diz, esses desejos sensoriais não podem ser suprimidos, né? Você não consegue realmente abandoná-los, né? Eles vão abandonar você na medida que você tenha desenvolvido uma certa compreensão, sabedoria, aí os desejos te abandonam naturalmente. Eles caem, eles já não tem mais aquela força, né, magnética de atração, de perturbação, porque você se torna uma pessoa mais sábia, né? Então, é o único modo. Mas é muito comum esse erro, o Swami Dayananda falava muito sobre isso, ele não deixava as pessoas entrarem para a Sampradaya de Sannyasi, a menos que elas passassem 3 ou 5 anos no ashram, até elas terem certeza absoluta. Muitos sannyasis, muitas pessoas se tornam sannyasi em termos de estrutura física, né? O ambiente, né? Não contato com as tentações da vida, né? Mas mentalmente eles estão lembrando, pensando, né? Meditando nesses prazeres, objetos de prazeres mundanos. Essas pessoas são chamadas de hipócritas. Hipócritas é uma palavra forte, né? São pessoas que cometeram um erro, quase que invariavelmente, são pessoas que não aguentam mais as adversidades que o mundo nos oferece, né? Aí ela fala, não, eu vou sair daqui e eu vou me tornar um sannyasi, eu vou para um ashram, eu vou para uma caverna, eu vou para a floresta, porque eu não quero mais lidar com o mundo, né? O karma do mundo, os problemas do mundo, as adversidades do mundo, eu não quero mais, né? Então a pessoa faz e vai embora. Mas como a gente sabe, né, fugir do mundo não é a solução, você precisa transcender o mundo. Transcender o mundo significa o quê? Transcender o desejo pelo mundo, o desejo pelo samsara, o desejo pelos objetos, né, que aparecem como intrinsecamente cheios de felicidade, de alegria, de resolução, de satisfação. Você vai ficando esperto no sentido, vai ficando sábio,
e você vai perdendo o interesse pelos objetos do mundo, né? É diferente de você simplesmente, né, fugir dos objetos de desejo, porque eles permanecem na mente e o indivíduo fica sempre, todo o tempo lá, pensando, nossa, como é que eu vou transcender agora esses objetos que existem na minha mente, né? É mais difícil, não é impossível, é mais difícil, é mais fácil quando você interage com o mundo e você vai vendo de novo, que o ganho desses objetos não me resolve, o ganho desses objetos não me resolve. Quando você vê isso 1000 vezes, 10.000 vezes, aí você desenvolve uma certa compreensão, aí aquele objeto, né, aquele truque, né, de Maya, de apresentar os objetos como se eles pudessem realmente nos resolver, ele já não funciona mais. Mas isso, em geral, a gente ganha essa compreensão através da experiência e o sofrimento derivado do fato de que todo e qualquer objeto sempre nos deixam de mãos vazias, né, no final das contas. Portanto, a pessoa não deve fugir do mundo, é melhor que ela permaneça no mundo até que ela se torne uma pessoa madura e sábia. Quem é uma pessoa madura é aquela que compreendeu que nada, ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma posse, né, irá me satisfazer, irá me preencher, irá me realizar. Então, ela se tornou uma pessoa madura porque ela viveu diretamente o fato de que o sucesso é o maior fracasso. Porque não importa o quanto bem-sucedido você seja, você permanece fracassado em termos, né, de sua insatisfação interior, sua paz interior, né? Por isso dizemos que a pessoa tem que permanecer no mundo, precisa desenvolver a atitude, o espírito do Karma Yoga e desenvolver esta maturidade, esta compreensão, né, sem reprimir ou suprimir esses desejos, né? A supressão, a repressão é muito perigoso, né? E a gente precisa de amadurecer através das experiências com o campo e a compreensão que nos é fornecida nas escrituras de Karma e Dharma, né? Porque ali eles nos oferecem, né, os objetos, eles possuem um certo valor circunstancial, né, um valor relativo, né, um valor utilitário, mas eles jamais foram desenhados para resolver realmente, né, a mente do jiva humano. A mente do jiva humano só pode ser resolvida através da compreensão de sua natureza cheia, inteira e completa, livre de carências ou desejos, né? Mas a mente é um instrumento que produz desejos, como nada mais, né? Então, o indivíduo ele precisa correr atrás, obter, fracassar, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, e aí ele cresce, ele se torna maduro, sem reprimir ou suprimir. Porque quando você suprime e você foge para o ashram, foge para as montanhas, você já não tem o campo de interação no seu meio ambiente para te dar uma possibilidade de aprendizagem direta através das ações e os resultados das ações. Ações, interações, resultados, interações, resultados. Então, você já não tem aquilo. Então, você tem o desejo te atacando e você não tem a possibilidade de vivencialmente experimentar, interagir e desenvolver a maturidade necessária que fará com que os desejos, eles caiam por si mesmos. Eles vão cair por si mesmos, sem que você tenha que destruí-los, né? Até que uma pessoa esteja madura, essas fantasias, esses desejos mentais permanecem, a ansiedade permanece. Ela pode ter abandonado os objetos fisicamente, sensorialmente, mas mentalmente ela continua aflita por esses desejos. E aí tem o último parágrafo que é interessante. Ele diz, mesmo esse desejo pelos prazeres dos sentidos desaparecerá, né? E até mesmo o mental desaparecerá. Quando o mental desaparecerá, ele será substituído, né? Quando for substituído, o vácuo da mente for substituído por a Nanda espiritual.
Então, ele está dizendo, na verdade, ele está dizendo quando o indivíduo ele cresce, né? E ele começa a experimentar o shanti, a satisfação, a paz interior derivada de um conhecimento espiritual bem estabelecido, aí o que ocorre com os desejos dos prazeres sensoriais, o que ocorre com os desejos, as perturbações mentais, elas vão desaparecendo, né? Elas vão sendo substituídas por quê? Por uma outra forma de prazer, né? Esse prazer aqui é chamado de ananda espiritual, que é um sentimento de paz, de satisfação, de alegria, que não depende das circunstâncias do campo, não depende do ganho ou perda dos meus objetos de preferência ou de desejo, né? Os objetos de desejo normalmente vão sendo convertidos em preferências e a felicidade do Jnani, ela não é linkada, né, com o ganho ou perda ou as circunstâncias do seu meio ambiente, né? Então, esta é a Ananda espiritual, que é totalmente fundada, baseada, né, desta compreensão a respeito da nossa real identidade, né? Este é um Ananda superior, este é um prazer superior. Vamos colocar em termos de prazer. A gente quer prazeres sensoriais, mas existe um prazer espiritual que é muitíssimo superior, infinitamente superior aos prazeres sensoriais. Muito embora os prazeres sensoriais podem produzir um pico, né, de felicidade, né, ou de excitação, né, e os prazeres espirituais, esse Ananda espiritual, ele é equilibrado, ele é simplesmente uma paz e uma confiança de que nada realmente irá afetar o Felipe, qualquer que seja a circunstância do campo, né? Então, esta é a confiança, este é o Ananda espiritual, este é o equilíbrio, a força, né, mental, emocional do Jnani. Ok. Então, este Ananda é o Ananda superior, as escrituras nos fornecem este Ananda, né? Os ensinamentos que revelam que esta felicidade, que este prazer existe, né, no reconhecimento da nossa própria natureza como esta fonte de prazer, essa fonte de paz, de satisfação. De fato, muitas pessoas pensam que um sannyasi que deixou tudo deve ser bem resolvido, né? Então, que ele tenha realmente, ele desfrute deste Ananda espiritual. Em geral, as pessoas veem, esse cara aí ele não sabe, esse cara aí é um Jnani, ele está bem resolvido, ele desfruta deste Ananda espiritual, né? Ele deixou tudo, veio para cá, significa que a mente dele está desfrutando, né, o Ananda, mas não é o caso. Raramente esses sannyasis são autorrealizados, né? Principalmente aqueles que vivem pelas ruas da Índia, né? Que são mais uma solução social, um fenômeno social do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu realmente. Ele veio para cá e agora ele vive sem internet, sem televisão, sem filme, sem sexo, né? Sem sexo. Eu estava lá em Tiruvannamalai, um amigo meu era muito ligado a todos aqueles swamis de rua, aqueles sadhus de rua. E até que um dia ele me disse que os sadhus de rua, aqueles sannyasis de rua, muitos deles têm sexo. Eu falei, eles têm sexo? Ele falou, sim, Baba, sim, Baba. Eles têm sexo. Eles têm sexo com quem? Com as sannyasis, uma outras sadhus, mulheres, que vão viajando por aí, de vez em quando passam lá, e aí eles têm sexo com ela e dão um dinheirinho para elas. Entendeu? Então, até mesmo, né, esses renunciantes, que no caso dos sadhus de ruas da Índia é mais um fenômeno social, né, eles podem ainda, né, ser totalmente perturbados pelos desejos mentais, né, por essas vassanas mentais, né? Embora sensorialmente ele esteja distante de tudo isso, mas não sempre, né? Todos se solidarizam com esses sadhus e swamis porque as pessoas pensam que eles regularam o desejo por prazeres mundanos, né? Mas não é bem assim, né?
Porém, o Ananda que ele deve obter é o Ananda do Sastra, né? Então, alguns swamis, alguns sadhus, eles quase que não têm contato com a escritura, muito menos é difícil imaginar que essas vasanas tenham sido neutralizadas, né? Mas esse Ananda espiritual, ele pode ser obtido, e ele é muito mais elevado do que os prazeres mundanos, sensoriais, mesquinhos e miseráveis. Mas até que este Ananda espiritual seja descoberto, este anseio por prazeres sensoriais permanece, né? Ele vai gradualmente diminuindo, né? Mas eles vão dar trabalho para a pessoa. Então, para Drishtva, significa que o Atmayana, quando este conhecimento espiritual é bem assimilado, ele obtém uma alegria, que diante dessa alegria, os outros prazeres mundanos são insignificantes. Isso é muito bonito, existem diversas analogias a respeito disso, né? Vedânticas, né? Uma delas é que a alegria que os indivíduos, que os samsaris obtêm através dos prazeres sensoriais mundanos são como pequenas poças de água comparada com um lago, né? Que foi formado através de uma enchente durante uma monsoon lá na Índia. Antes, você tinha um laguinho miserável, e aquilo ali era uma coisa incrivelmente valiosa para você, mas agora toda a área virou um lago enorme, né? Lá em Tiruvannamalai, eles vivem uma situação de seca de muitos anos. Quando eu comecei a ir lá no sul, eles diziam, isso aqui era um lago enorme, mas secou praticamente todo, né? Aí, uma vez teve uma monsoon forte, uma das penúltimas vezes que eu estive lá, a última vez. Aí, quando eu fui lá, tinha esse lago monstruoso, né? Então, a pessoa que tinha uma pocinha pequena agora não dá nem mais valor àquela poça, porque agora tem água e peixe, até mesmo peixe, da toda parte, né? Então, o indivíduo, né, que ele obtém essa satisfação, essa alegria interna, que diante das alegrias mundanas, sensoriais, né, são superiores. As alegrias sensoriais mundanas são insignificantes. Krishna diz, em um dos versos anteriores, quando uma pessoa tem um lago cheio de água, aqui ele traz de novo a analogia. Traz um lago cheio, por que ele poderia ir atrás da miserável água de corporação? Aí ele já fala sobre a água de corporação na Índia, que é mais poluída do que qualquer outra coisa, né? Ele abre a torneira qualquer momento, porque você tem um lago seu agora enorme, conectado com a sua caixa d'água, etc., etc., né? Ok. E, portanto, Param Drishtva, depois de descobrir o Ananda interior, esta satisfação, vocês compreendem esse Ananda interior? Porque a gente está em tudo isso, né, por causa do Ananda, a gente quer Ananda, a gente compreende mais ou menos que nós somos consciência, porque nós experimentamos a consciência humana, a gente não pode experimentar essa consciência humana na forma de mente, né, pensamentos, determinações, compreensões, inteligência, né, chit, né, capacidade de conhecer as coisas, a gente não pode compreender isso a menos que nós tenhamos, né, este contato direto com esta fonte, né, inexorável de consciência, né? A nossa consciência humana só é possível devido à consciência, que é a natureza de todos os seres vivos, né? Então, nós sabemos... Só esclarecendo, esse Ananda interior é o Ananta, com T, né? Sim, não. Sim, não. Agora, aproveito para esclarecer um pouco mais isso. Ok? So, nós todos sabemos que nós somos consciência e é fácil para nós, né, reivindicarmos que nós somos existência. E depois, através da lógica, das análises apresentadas pelos Upanishads, é fácil compreender que a existência e a consciência são como os dois lados da mesma moeda, né? As duas
as duas asas do mesmo pássaro, né? Então, a gente sabe que eu sou consciência e eu sou existência, porque eu existo e eu sou consciente da minha existência, né? Então, a gente quer o Ananda. O Ananda, até mesmo os samsaris que não sabem que são consciência e existência, os samsaris querem o Ananda, essa felicidade, né? Mas eles estão totalmente voltados para o campo dos objetos, através dos órgãos sensoriais, porque eles acreditam que o mundo, esse mundo, essa ordem aparente dos objetos, são a única fonte genuína de Ananda, de prazer, de alegria, né? De divertimento, de satisfação, né? Então, essa é a condição dos samsaris, né? Então, nós sabemos que existe uma outra fonte cujo Ananda, cuja alegria, cuja paz, né? Qual é a outra palavra que eu tinha usado agora mesmo? Que a gente está buscando a felicidade e o prazer. Fonte de prazer, entendeu? Muito superior, infinitamente superior, né? É de outra natureza esse prazer, essa satisfação, essa paz, né? Então, nós sabemos que existe, né, este Ananda, essa experiência de Ananda, de alegria, de satisfação, de paz, né, de prazer, né, que não depende dos objetos do campo, né? Então, este é o Ananda, Marcelo, o Ananda experiencial, tá? O Ananda experiencial, ele só pode ser obtido através da mente, do intelecto do Jiva. O Jiva-Atma vai experimentar o mundo, experimentar a si, mas ele está desfrutando de sua real natureza, ok? De sua real identidade. Então, a compreensão de sua real identidade, né, vai fazer o quê? Vai liquidar as suas vasanas, os seus desejos e aversões, porque desejos e aversões é como um mapa para mim chegar na floresta do samsara e começar a buscar objetos de desejo, né, de prazeres, né? E não eu quero que os meus objetos de desejo venham até mim. Então, esses desejos e aversões são liquidados através da compreensão de sua natureza original, primária, né? Real, né? Então, aquilo ali é um fulminador de desejos e aversões. Quando esses desejos e aversões não estão operando na mente do indivíduo, a mente do indivíduo ela se torna mais satívica, ela se torna um refletor mais puro, e aí um refletor mais puro, um espelho puro que irá refletir, por exemplo, a luz do sol, né? Ele irá refletir a luz, ou até mesmo os objetos revelados pela luz do sol, vai refletir o tanto quanto mais finalmente, quanto mais puro for o refletor, ok? A gente sabe, né, a diferença entre um espelho inglês dos séculos passados e um espelho sem vergonha made in China ou made in India, né? Ele vai deformar as imagens que se formam dentro dele, né? Então, esta mente nossa é um aparato refletor, é como um espelho refletor, né? E ela é constituída, Marcelo, pelas 3 energias, porque as 3 energias são indispensáveis para qualquer tipo de configuração, qualquer tipo de construção. Este é o nosso corpo sutil, que requer raios e tamas, sem os quais ele seria simplesmente puro sattva. E puro sattva somente estende como Ishvara, o conhecimento puro de tudo. Então, um pouquinho do conhecimento de puro, dos elementos criados por Ishvara, vem juntamente com os rajas e tamas dos mesmos elementos sutis, vem para formar esse corpo sutil, que é um espelho refletor. Então, esse espelho refletor, quando com muita dominância de rajas e tamas, ele irá criar desejos e aversões. Desejos e aversões faz com que a mente, né, se torne aflita, ansiosa, experimentando a problemática do samsara, ansiedade, expectativa, frustração, inveja, desejo, medo. Então, ele não estando submetido a esses rajas e tamas excessivos,
ele vai ter uma mente que vai refletir a consciência sem produzir o sentimento do samsara, sem produzir os desejos e aversões que perturbam e comprometem a nossa clareza intelectual e mental, e pureza intelectual e emocional. Então, a mente do indivíduo, ele desenvolvendo mais Sattva Guna, através deste conhecimento espiritual, irá produzir o quê? Um reflexo neste corpo sutil, menos condicionado, muito menos condicionado pelo que eu quero e o que eu não quero, e muito mais condicionado pelo que eu sou como Purna, pleno, inteiro e completo. Portanto, a minha mente não está aflita com haver, manter e evitar, entendeu? Uma mente aflita, sempre aflita com essas tendências pelo haver, manter e evitar, ela não desfruta deste reflexo natural num corpo sutil mais satívico. Quando você tem um espelho fiel e você reflete alguma coisa, o que ocorre com aquele reflexo? Ele é quase que idêntico ao objeto original. Quando você reflete a consciência original num espelho refletor extremamente purificado e sutil, o que ocorre com o reflexo desta consciência, existência original? Nós estamos falando de Satchitananda refletido no corpo sutil, muito purificado, muito satívico, cujo reflexo vai ser o quê? Consciência, existência e Ananda. Ananda é a natureza do ser. Ananda significa não dualidade, a unidade, um sem o segundo. Ananda significa simplesmente não dualidade, só existe a consciência e existência. Portanto, a minha natureza é infinitamente não limitada, Ananta, ok? A natureza Ananta, ela vem refletida na minha mente, livre de desejos por ver, manter e evitar, não é? Ela vai refletir o quê? Vai refletir um aspecto da minha natureza, que é o Ananta. O Ananta é a ilimitação do ser, a ilimitação da consciência, Satchit. Ananta é a natureza de Satchit, existência, consciência, é Ananta, porque é um sem um segundo. Então, esta natureza Ananta, ela se manifesta, ela se reflete num aparato refletor bem purificado, bem refinado, de tal modo que o Jnani, ele vai experimentar esta alegria, esta paz, essa satisfação, que é um reflexo da minha natureza Ananta, ok? A minha natureza Ananta não é experienciável. Eu só posso experienciar o reflexo da minha natureza Ananta. A minha natureza Ananta não é um objeto de experiência e nem é uma entidade experienciadora, mas porque ela não pode ser experienciada diretamente, porque ela, Satchitananda, não é uma entidade experienciadora, não significa dizer que ela não seja disponível para a minha reivindicação através do jnana, através do conhecimento. Então, ela é sempre disponível para a minha reivindicação. Eu sou este Ananta, eu sou Satchitananda, embora este Satchitananda não é disponível para experiência e não é uma entidade experienciadora. A única entidade experienciadora que existe é o Jiva-Atma, né? Então, a mais inteligente, a mais complexa, né? Dentro do âmbito deste planeta. Então, somente o Jiva-Atma, o Jiva humano, ele é capaz de experimentar o reflexo de Satchitananda. E o reflexo de Satchitananda depende de um aparato refletor, de um espelho refletor. Esse espelho refletor, ele precisa de cultivar e desenvolver uma dominância de Sattva Guna, de modo que ele possa refletir esse senso de consciência, existência e ilimitação, porque esse espelho refletor, ele é fiel, ele é puro, e ele reflete este aspecto Satchitananda de modo o tanto quanto fiel, quanto possível. Então, o Jiva-Atma, o Jnani, é aquele que vai desfrutar
do aspecto Ananda, porque como indivíduo rajásico, eu desfruto da minha consciência e eu desfruto da minha existência, né? Uma vez nós estejamos no Vedanta, assim, não, eu não tenho nenhuma dúvida, eu posso estar completamente estressado, né? Eu posso estar, né, agitadíssimo, etc., etc., mas eu sei que eu sou existência, porque eu estou existindo mesmo sob estresse, né? E eu sou consciente, porque eu estou consciente da minha condição estressada, né? Então, isso a gente experimenta em todos os sentidos. Mas o Ananda depende de uma determinada condição mental, de uma determinada dominância de mais sattva e menos rajas e tamas. Rajas e tamas estão ali simbolizando desejos e aversões. Desejos, rajas, aversões e medos, tamas. Então, quando a mente é purificada, significa que existe um mínimo de rajas, um mínimo de tamas, mas existe uma dominância de sattva. Então, o indivíduo ele vai experimentar não somente a existência e a consciência, mas ele vai experimentar o reflexo de sua natureza ananta. E este reflexo de sua natureza ananta é experienciada como o quê? Como paz, né? Satisfação, alegria interior, ananda interior, como está sendo dito aqui, né? Prazer interior que não depende do ganho dos objetos, ou a rejeição dos objetos de medo, ou manutenção de objetos de desejo as well. Você entendeu esse ponto, Marcelo? Sim, ótima explicação. É que a gente fala, às vezes, que eu falei, o Ananda interior é esse Ananta. É uma frase muito curta para explicar o que eu estava entendendo, que é esse reflexo do Ananta no espelho satívico, né? Esse é o Ananda. Então, é um Ananda experiencial ainda. Esse Ananda interior. Esse é um Ananda experiencial, e a nível experiencial é o único Ananda à nossa disposição. As pessoas, elas não são muito bem atraídas pelo Vedanta, porque a gente diz o Vedanta é sobre conhecimento, e as pessoas querem a experiência, ok? Satchitananda Brahman não é um objeto de experiência, não é uma entidade experienciadora. Então, a pessoa precisa compreender que, embora Satchitananda, embora Brahman, eu sou Brahman, aí eu penso que eu vou ser esta entidade, né, infinita, que vai experimentar Ananda o tempo todo, né? Êxtase de Ananda. Não, Brahman não é uma entidade experienciadora, né? Mas ainda assim, eu como Jiva Atma, eu preciso conhecer eu sou Brahman, conhecer Brahman como eu mesmo, de modo que eu possa experienciar esta natureza Ananta de Brahman. Só é possível através da experiência do Jiva Atma, entendeu? Experiencialmente. Então, as pessoas chegam no Vedanta assim, não, mas eu quero experiência. Aí a gente diz, olha, a experiência ela pode ser obtida através do yoga, controlando a mente, desenvolvendo mais sattva e experimentando aquela satisfação, aquele silêncio, aquela paz, aquele bliss, né? Mas quando você suspende os seus esforços de controlar a mente se modifica e você começa a experimentar desejos e aversões, e a sua sensação de bem-aventurança desaparece. Então, a gente explica, olha, o Vedanta, o nosso interesse é o conhecimento direto, claro, a respeito daquilo que você é. Ah, não, eu quero experiência, eu vou para o yoga, tudo bem, mas o yoga jamais vai te resolver definitivamente. Então, você precisa do conhecimento, e quando você possui este autoconhecimento, quando ele é claro, completo, firme, internalizado, então ele transforma este aparato refletor de tal modo que você vai ficar experimentando o reflexo de Ananta, que é experimentado como satisfação quase perfeita. Eu gosto de colocar quase perfeita, porque em Mitya e Maya e Mitya está sempre produzindo um pouco de irritação. Qualquer santo vai ser sujeito a um pouco de irritação aqui e ali, né? Professor, gratidão, viu? Maravilhosa, resumo, explicação. Dá para pegar, separar esse vídeo e assistir 100 vezes. Então, é por isso mesmo, são os mesmos pontos que eu tento explicar, né, ângulos diferentes,
porque são fundamentais, a gente precisa compreender tudo isso, porque aí a gente permanece o quê? Focado, desenvolvendo um valor absoluto por este autoconhecimento, porque a gente compreende que somente através deste autoconhecimento direto, a minha mente vai me permitir a experiência de paz, satisfação, alegria e prazer, independente das circunstâncias do campo, que eu não tenho nenhum controle. Tá? Então, a gente precisa realmente compreender isso, o valor do autoconhecimento, que é uma coisa que é muito difícil para a grandíssima maioria das pessoas no mundo, né, nos ambientes espirituais. Ninguém tem quase essa compreensão, né? E leva tempo, você vê? Vocês estão estudando Vedanta e a gente vai melhorando essa compreensão. Compreensão de quê? Do valor do autoconhecimento em relação a todas as outras sadhanas que envolvem ação e experiência, né? Ok. Depois de descobrir esse Ananda em si mesmo, né, os desejos vão desaparecendo. Por quê? Porque você está desfrutando de uma satisfação superior, não defeituosa, daqueles anandinhas, né, como eu costumo dizer, aqueles anandias limitados e defeituosos, né, que nós vimos diversas vezes, analisando, né, refletindo as nossas próprias experiências, que eles são embutidos com defeitos e limitações. Os anandas obtidos através dos ganhos ou remoções dos medos, né? Ganhos dos objetos de desejo, eles são sempre falhos, são sempre defeituosos, porque está sempre ali assim, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço para manter? Como é que eu faço para evitar isso para sempre, né? Como é que eu faço para... né, E aí o apego vai sendo desenvolvido, a dependência vai sendo desenvolvida, e com isso todas as outras emoções e sentimentos perturbantes se desenvolvem, né, que é a condição, a doença do samsara, como nós sabemos, né? Então, o desejo vai desaparecendo gradualmente, né? Isso não significa que ele não deva ser feliz em ocasiões mundanas. Aqui o Swami joga um pouquinho de açúcar para a gente. Ele fala, mas não se preocupe, não significa que você não possa, não deva curtir algumas ocasiões mundanas de prazeres sensoriais, né? Você vai numa festa, você tem um parceiro, uma parceira, desfrute, mas com inteligência, com sabedoria, né? Isso não é um problema, é muito mal compreendido, não significa que um Swami, um Jnani, não possa jamais curtir aquilo, né? As pessoas ficam meio chocadas, tem uma passagem, aqui ele fala, né? As pessoas ficam pensando, né, que o Jnani, ele transcendeu tudo isso, que ele não pode ter os prazeres da vida, né? Eu lembro agora de Papaji, em Lucknow, ele tinha uma vássara enorme pelos doces, né, os açúcares, aqueles docinhos indianos que são carregadíssimos em açúcar. A gente quase não conseguia botar aquilo na boca, que era uma bomba de açúcar, né? Os doces indianos são piores que os brasileiros em termos de concentração de açúcar, né? E ele tinha essa satisfação, essa coisa, embora ele tivesse problemas enormes de saúde, inclusive diabetes, ele gostava de curtir. E às vezes eu ficava vendo ele assim, né? Ele indo numa festa, curtindo, querendo isso, querendo aquilo, né? E assim, não, tudo bem, o Jnani, ele pode rir, ele pode se divertir, ele pode fazer essas coisas, né? Não tem nenhum problema. Não é que um Jnani não jamais pode sorrir. Aí o Swamiji fala aqui, as pessoas pensam que os Swamis, os Jnanis, não possam sorrir. E isso é muito interessante, por quê? Porque na Índia, na escola de Dayananda, né? Eu esqueci o nome da escola de Dayananda, eu esqueci. Mas, de qualquer modo, nos ashrams de Dayananda, muitas pessoas que eram associadas ou estudavam Vedanta com James, Ramji, elas iam passar um período lá. E muito frequentemente, eles diziam para o Ramji, depois, que lá as pessoas são muito sérias, que ninguém sorri, né? Então, isso é muito relevante.
As pessoas acham que, não, agora eu quero ser uma pessoa espiritualmente elevada, né? Eu quero ser um swami, eu quero ser um buscador da verdade, então eu não posso sorrir, né? E aí, quando você vai naquele ambiente, você vê que a maioria das pessoas são sérias, né? São duras, são secas, são sérias. Eu tenho uma pessoa conhecida que foi e confirmou isso. Nunca vi pessoas tão sérias, um ambiente tão seco, né? Então, aqui o Swamiji, ele expõe isso, né? Isso não significa que o Swami, né, não possa sorrir, se divertir aqui e ali, né? Por que ele não pode ser feliz, né? Por que ele não pode curtir um pouco de alegria mundana, alegria sensorial? Se alguém faz uma piada interessante, este Swami deve se manter muito sério, porque ele não é permitido dar uma boa gargalhada, né? E eu lembro agora de Papaji, era um que dava gargalhada o tempo todo. Não é permitido a ele dar uma boa gargalhada. O Ananda espiritual não significa que a gente não possa desfrutar de uma boa gargalhada de prazeres do mundo, né? Quero dizer, legítimo, significa apenas que não devo me depender desses prazeres mundanos. Eles são todos bônus de Ananda. Vindo ou não, eu estou sempre feliz. Então, em realidade, o Jnani, ele desfruta de muito mais prazeres mundanos do que o Agnani. A mente do Agnani, quase que invariavelmente, é uma mente problemática, né? Ou seja, não sei se vocês lembram, algumas das escrituras nossas se referem à mente do samsara, do Agnani, como uma mente problemática. Uma mente problemática, ela não é realmente em condição de experimentar muita alegria, né? Mesmo quando circunstâncias são favoráveis, ainda assim essa mente problemática, ela é uma mente triste, uma mente deprimida, uma mente, né, reclamona, etc., né? Porque o instrumento primário através do qual nós experimentamos prazeres e dores, ele está, né, meio comprometido, digamos assim, né? Então, o Jnani, na verdade, é aquele que mais desfruta dos prazeres sensoriais mundanos, né? Porque a sua mente é sana, sadia, né? Então, ele não é contrário ao mundo, ele tem os prazeres pela vida, mas ele não depende desses prazeres mundanos, porque ele tem a sua fonte interior de alegria e de prazer e de satisfação, que produz uma satisfação ainda mais superior. Então, esses prazerinhos sensoriais mundanos, né, eles são como bônus, que são muito mais eficazmente experimentados na mente do Jnani do que na mente de um Agnani, ok? Porque um Agnani, ele vai imediatamente desenvolver um vínculo de dependência e vai começar a ficar sério e criar já um outro problema como aquele, como manter, né, e como manter, né, manter e evitar, né? Como manter é um dos grandes problemas, né, de qualquer pessoa que tenha obtido objetos de prazer, né, de satisfação, de desejo. É um bônus. Lembre-se do exemplo de quando há uma série de 5 partidas de cricket, as 3 primeiras partidas elas podem ser vencidas. Não, são 4 partidas, são 5, né? Quando você vence a primeira, vence a segunda, aí na terceira partida, se você vencer, o outro já não tem chance, porque mesmo que ele vença as outras 2 partidas, você já venceu 3, então foi 3-2 para a Índia, né? Então o Swamiji, porque o cricket é um esporte muito difuso lá, né? Muito popular, ele fala, lembra desse exemplo, quando você já venceu aí as últimas partidas, elas são bônus, né? Você assiste elas sem nenhuma ansiedade, né? Sem nenhuma expectativa. Você assiste elas com a maior felicidade possível, porque não importa se você vencer ou se você perder,
porque você já venceu, você já obteve o conhecimento que fez você vitorioso nesse jogo chamado a experiência da vida humana, né? A encarnação dessas almas individuais. Portanto, o Yanni também desfruta dos prazeres mundanos aqui e ali, mas os prazeres mundanos são como um bônus para ele. Ele jamais depende deles. Eu queria terminar, mas acabou e ficou tarde. A gente fez aquela abordagem sobre Ananda e vai ficar faltando esse verso. No verso 60, ó Arjuna, de fato, os poderosos órgãos dos sentidos levam a força, a mente, até mesmo de um homem sábio que está se esforçando, né? Aqui ele vai abordar, né, o fato de que até mesmo o Yanni ele precisa de estar atento, né? Porque os órgãos dos sentidos, quando eles forem, né, desregulados, né, eles podem forçar até mesmo o Yanni, né, que está se esforçando, né? Pode até levar significa leva, arrastam, até mesmo um Yanni, né? Casos e casos de pessoas Yanis, algumas delas dentro da tradição do Vedanta, que deram umas escorregadas aqui e ali por causa dessa ignorância eterna, cósmica, universal, por causa do poder de Maya, né? Que pegam os órgãos dos sentidos e nos arrastam, né? E até mesmo o sábio deve permanecer um pouco vigilante, né? Então, a gente deixa este último tópico a respeito do controle dos órgãos e as consequências, né, do não controle dos órgãos e as consequências de manter os órgãos e a mente bem reguladas, né? A gente deixa isso para amanhã e depois a gente entra no outro arquivo, né, Marcelo? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma reclamação? Diga agora, por favor. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carmen. Obrigado a todos vocês. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook
e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.